Marcos 5 começa com um cenário muito complicado. Um homem possesso por legiões. Esse homem vivia nos sepulcros, vivia nos cemitérios. Ele vivia andando dia e noite, gritando nos montes, nos sepulcros e se ferindo. Era um homem realmente extremamente transtornado. E nós vemos muitas pessoas que têm sido vítimas desta mesma opressão. Todos tentavam amansá-lo, mas ele rompia com os grilhões, ele tornava migalhas qualquer tipo de cadeia que tentavam lhe impor. Mas ele era alguém extremamente cativo, extremamente dominado pelo mal. Há muitas pessoas subjugadas por essa mesma condição. Embora se intitulem livres, embora se orgulhem e se ensoberbeçam daquilo que é uma insubordinação total, todavia estão aprisionadas e ferem a si mesmo com as ações que têm fora de controle. Este era um homem e ele estava possuído por tantos demônios que ele se feria e esse detalhe é interessante. De dia e de noite ele andava sempre e clamava e gritava, porém sua voz não era ouvida e ninguém conseguia interferir na sua causa. Quando Jesus chega perto desse homem, diz que o demônio que estava nele prontamente se curva e começa a gritar: Jesus, tu viestes me atormentar? O que vieste fazer aqui, Jesus? Quer dizer, havia uma dominação que estava acostumada a fazer o que bem queria. E agora Jesus aparece naquele cenário para que aquele domínio que era até então comum fosse realmente anulado e arrancado de sobre aquelas pessoas. Perceba que Jesus atravessou um mar por causa de um homem. Ele foi até lá e você vai ver que ninguém mais se converteu a Jesus naquele momento pelo feito de Jesus. Somente esse homem. O valor de uma vida é incalculável realmente, mas Deus conhece os corações. Deus sabia que por trás daquele homem extremamente agressivo, por trás daquele homem extremamente dominado, aquele homem que se feria, que era alguém que ninguém conseguia amansar, tinha um grande coração e podia ser uma grande ferramenta de Deus. O Senhor, então, quando está diante daquele homem possesso, os demônios se manifestam, pede para Jesus não interferir. E então Jesus pergunta qual é o nome deles e eles dizem que eles são uma legião pela quantidade de demônios que habitavam naquele ser. Então eles rogam a Jesus para que pudessem entrar numa manada de porcos. E Jesus então ordena: vai. E aqueles demônios todos entram naquela manada de porcos. Um detalhe interessante, todos precisam entender. Os demônios são espíritos, né? E eles precisam de corpos para agir. Por isso que eles precisavam do corpo daqueles porcos para continuarem nas redondezas. A Bíblia fala que quando o demônio sai de uma pessoa, ele fica então a procurar um lugar. Se a casa estiver vazia, ele volta para aquela pessoa de quem ele foi expulso e volta com 7 piores do que ele. Nesse momento, os demônios pedem para entrar no corpo dos porcos. Por isso, um sinal, o maior ódio do demônio, na verdade, se trata disso, de que Jesus tem um corpo, Jesus veio em carne. Por isso que quando você quer discernir se alguém está realmente endemoniado, é perguntar se Jesus mandar a pessoa confessar que Jesus veio em carne. Se há um demônio, a pessoa não consegue
declarar isso, porque é o maior ódio do inferno realmente. Cristo encarnado. Aqueles homens que viram os donos dos porcos, os ajudantes dos donos que viram aqueles porcos desvairados entrando no rio, ficaram atordoados e saíram correndo e foram contar para outros. E todos chegaram ali e viram aquele que antes era possesso, dominado, indomável, agora estava sentado, calmo, liberto. Eles demonstram ali serem aquele famoso coração de espinho. As pessoas quando têm espinhos no coração, quando ouvem a palavra, os cuidados do mundo falam mais alto, a ambição terrena, aquilo que são os enganos das riquezas sufocam a palavra. E foi isso que aconteceu com aqueles homens. Embora eles viram o liberto, o homem cativo há anos agora ali, totalmente são, a ambição deles, o espinho que eles carregavam era uma ambição, não permitiu que eles glorificassem a Deus, mas pelo contrário, eles pediram para Jesus se retirar da terra deles. Vá embora, por favor, Jesus. Olha só o que é ter espinho no coração. Então Jesus fez o que tinha que ser feito. Aquele rapaz foi liberto de toda aquela possessão e ele pede para seguir a Jesus, mas Jesus fala para ele, olha, vai e anuncia aos seus familiares o que Deus te fez. E aquele rapaz se torna um grande pregador, vai por toda Decápolis e anuncia, e ele encontra muita terra boa, onde a palavra entra e fertiliza e fecunda e realmente produz muitos frutos. Jesus entra no barco de novo. Só por causa daquele homem ele foi até ali, é lindo isso, né? E ele volta agora e a grande multidão, Marcos faz questão de ressaltar, continuava seguindo a Jesus. Agora Jesus encontra um homem chamado Jairo. Um homem que poderia ser ali um exemplo do que é ser vítima de um coração de pedra. Porque ele chega diante de Jesus e pede um milagre, porque a filha dele está extremamente doente em casa. Mas quando ele pede aquele milagre, vem alguém, uma mulher cheia de fé, que padecia há 12 anos, porque ela sofria de uma hemorragia, sangue esvaía dela. Sangue é vida, nós sabemos disso. Ela já tinha gastado todo o seu dinheiro com médicos, mas nada tinha solucionado o seu problema. E diz então que aquela mulher cheia de fé, que é uma terra boa, ouvindo o que Jesus fazia e falava, ela cria de todo o coração. Ela toca em Jesus. E diz que ela toca de tal forma que de Jesus saiu virtude. Que maravilha! O que é tocar com amor a Deus? O que é tocar com o coração cheio de fé? Dali mesmo, Jesus se derrete, né? E libera cura para aquela mulher. Ele nem sabia, mas ele percebeu que dele saiu poder. E ele pergunta, quem é que me tocou? Todos falam, Jesus, tem uma multidão aqui que te toca. Mas ele sabia que alguém tinha tocado com amor, com fé, e tinha movido e arrancado dele misericórdia e poder. Que você possa ser essa pessoa que move o coração de Deus. Ah, como eu gosto de me derramar diante do Senhor, porque eu sei que dele sempre pode vir graça para a minha vida. E diz então que aquela mulher se manifesta, conta qual era o seu problema, conta qual era a sua dor e vive ali a bênção, porque Jesus fala, mulher, filha, a tua fé te salvou. E ela é abençoada, curada, para a honra e glória de Jesus. E Jairo, aquele homem que estava lamentando a filha, o coraçãozinho dele já podia estar até fechando. Ora, eu tenho pressa, não é assim? Parece muitas vezes que as situações estão atrapalhando o teu milagre. Então vem alguém e ainda diz uma má notícia para Jairo. Fala, Jairo, não adianta, a sua filha já morreu. Não incomoda mais o mestre. Ali,
Jairo podia simbolizar o coração de pedra e ele podia deixar a sua bênção ir. Ele podia deixar a tribulação, aquela pressão, fazer a sua fé morrer, esmorecer. Mas Jesus olha prontamente para Jairo e diz: homem, não tenha medo, tenha fé. E essa é a palavra para você que tem deixado a opressão, a tempestade, matar a tua fé, a tua esperança. Não seja coração de pedra. Jesus então continua com Jairo, vai até a casa dele. Realmente a filhinha estava morta, todos choravam na porta. Mas Jesus pega então Jairo e a sua esposa e entram dentro do quarto daquela menina morta e diz: a menina não está morta, ela dorme. Todos riem de Jesus, mas com Jairo e a esposa ali, ele declara a cura e ele declara a ressurreição. Ele diz: Talita cumi, que é menina, a ti te digo, levanta-te. E a menina que estava morta ressuscitou. E o milagre aconteceu diante dos olhos de todos. O milagre aconteceu porque ele não deixou o seu coração virar uma pedra, mas ele acreditou na palavra de Jesus. E eu estou aqui para falar a boa notícia. Os evangelhos são a boa notícia de salvação. Há perdão de pecados, há cura para enfermidades, há libertação para os cativos, para os oprimidos, há expulsação de demônios, há cura em Jesus Cristo. Que você possa acreditar de todo o seu coração e você possa agarrar essa palavra do Evangelho. Diz então que a menina se levantou, sentou e Jesus deu a ordem: dê de comer para ela. E que assim seja na sua vida, que ninguém mate a sua fé, que ninguém mate a sua esperança, que o seu coração não se torne cheio de espinhos, cheio de ambição, de apegos a esse mundo, ao materialismo, a maldade, a ruindade, mas você seja uma boa terra que produza a 30, a 60 e a 100 por um. Eu te abençoo com essa palavra poderosa do reino, em nome de Jesus. Amém.